Olá, aqui é Renzo Nutitelli falando do Renzo Procast e eu quero falar da famosa regra nem pra mim nem pra você. O assunto desse podcast é basicamente continuação da parte de negociação, em particular do episódio anterior, quando eu falei que daria uma dica prática de quando você recebe o rende da empresa, tá? Ou seja, o valor mínimo e o máximo. O que acontece? Quando você... E aí eu já vou até falar que isso aconteceu inclusive já comigo, mas também já aconteceu recentemente com um aluno meu, que eu não vou aqui falar o nome, mas aconteceu com ele, né? Ele seguiu as práticas de não dizer a pretensão salarial, que eu tinha mencionado aí no post anterior, e conseguiu ainda receber o rende. E aí foi bem interessante, porque quando ele soube do intervalo de salário que a empresa estava disposta a pagar, ele viu que ofereceram já o mínimo, era mais do que ele pediria se ele dissesse uma pretensão. E aí ele já viu na prática que funciona a parte da pretensão. Mas daí a gente ainda não tinha conversado sobre essa outra estratégia que eu vou falar aqui para vocês. Quando ele ouviu o valor mínimo e o máximo, e ele pensou, bom, eu vou obviamente para o máximo, é o máximo que eu quero. O que ele fez? Ele respondeu, tá bom, então a minha pretensão é, e colocou lá o range máximo. Quando ele me falou isso, eu falei, ih, rapaz, deu mole, hein? Deu mole, infelizmente a gente não conversou antes. E por que o deu mole? Eu falei, você vai ver que eles vão vir com uma proposta agora inferior a esse limite e aí superior. Porque o que acontece, né? O ser humano, para mim, nessa parte, o que explica aí a regra do meio, são dois vieses aí do ser humano, tá? O primeiro deles é o seguinte, né? E acho que é bem fácil de concordar com isso. O ser humano não gosta de perder, né? Perder. E aí, numa negociação, como cada parte está vendo, em geral, o que é melhor para si, tem essa competição e, né, existe pode existir aí uma pessoa vitoriosa e um perdedor. Então, quando você seta o valor ali no range de cima, a pessoa vai colocar um range para baixo, né? Então é aquela coisa da disputa, né, para ver, digamos aí, quem vai ganhar, tá? Mas o que acontece? O outro viés para mim do ser humano é que ele não gosta de ser considerado também um intransigente que também não pensa na outra parte, que é até um pouco, digamos, um pouco do oposto do querer ganhar, né? Então, uma pessoa, ela não gosta muito de ouvir, na verdade não de ouvir, mas ela não gosta de dar vários nãos, principalmente se for de forma seguida. Porque aí o que acontece? Então, no joguinho do nem pra mim, nem pra você, né? Quando você coloca lá um valor, e vamos supor que seja o limite superior do intervalo, né? Então, você já está colocando ali um valor, e quando a pessoa vai lá e vai fazer uma contraproposta menor, ela já te disse um não com isso. E por que ela te disse um não? Porque ela está querendo ganhar, né? Ela não quer perder. Essa é a ideia, né? E aí o que acontece? Mas ela já te disse um não. Então é nessa hora que o famoso nem pra mim, nem pra você funciona, né? Por quê? Porque o nem pra mim, nem pra você é o não, beleza, você já me disse um não agora, né? Então eu vou abaixar um pouco a minha pedida, mas também não o quanto você queria, né? Então digamos ali que os dois disseram não ao mesmo tempo, né? E aí vai ficar mais ou menos no empate, né? Nenhum vai ganhar, né? Então o que acontece? Como é que a gente usa essa regra em nosso favor? Se você quer o limite superior lá que te ofereceram, né? Ou vamos colocar em números. Vamos supor que o limite fosse 5 mil e você realmente quisesse 5 mil de pretensão. O que você vai fazer? Sempre vai colocar aquela gordura. Vai colocar 6 mil. Por quê? Porque aí se o limite era 5, você falou 6, a pessoa vai jogar 4. Né? Falou, não, posso pagar 4. Aí você vai jogar o famoso nem pra mim, nem pra você. Vamos ficar aqui no meio termo e a gente fecha em 5 mil. Tá certo? Então, o resumo desse episódio curtíssimo
é que essa regra clássica aí, se você não está seguindo essa regra clássica, se você fala como primeira proposta o valor que realmente você quer, sem esperar que o outro lado vai fazer uma contraproposta inferior à sua, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.